Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e vamos para a segunda parte sobre o processo de conquista e colonização da América. No vídeo anterior, a gente falou sobre o processo de conquista, especificamente de dois grandes impérios, Azteca e Inca, né? Azteca por parte do Cortés, Inca por parte do Pizarro. Eu vou começar o vídeo de hoje com uma pintura, né, posterior, muito posterior, obviamente, ao episódio, mas em que o Sapa Inca, o Atahualpa, ele se encontra com Pizarro na cidade de Cajamarca, né, em que o espanhol Pizarro sequestra esse sujeito, pede o resgate, obtém o resgate, mas depois mata o Atahualpa. Esses primeiros conquistadores, pessoal, eles vão chegar ao fim à era deles, né? Por quê? O poder desses sujeitos, por conta daquela documentação, né, das capitulações, era muito grande, a autonomia desses sujeitos era muito grande, a América era ainda maior. A gente tem que lembrar que, nesse momento, né, o Império Inca cai em 1533, nós estamos falando de uma região minimamente conhecida. Basicamente, a região que é o México, o sul do México, a América Central ali, passando um pouquinho pelo litoral do Pacífico da Colômbia e a parte Equador, Peru, tantinho da Bolívia e só. O resto era completamente desconhecido, né? Ou parcialmente conhecido. No entanto, a gente vai ver que os espanhóis, já sabendo que aqui era um novo continente, que para eles dificilmente conseguiriam atrativos mais interessantes em outras regiões, então começa o processo efetivo de colonização. E, pessoal, quem detém o poder impõe as regras. O poder, nesse momento, está na mão dos espanhóis, né? Estamos falando especificamente da colonização espanhola. Então, de cima para baixo, a coroa espanhola ela cria uma série de instituições com o objetivo de atrelar esse território americano à coroa espanhola. Então, essas instituições políticas criadas têm como objetivo final estender os tentáculos do poder político dos reis de Espanha sobre a América, com o objetivo último de extrair da América riquezas que sejam favoráveis aos reis de Espanha. Tá bom? Então, é sempre muito importante a gente pensar que esse não é um processo simples, é um processo extremamente conflituoso, é um processo feito de avanços e de recuos, de sucessos e de fracassos, de negociações entre espanhóis e elites locais, né? Então, é um processo conturbado, tá bom? Primeiro grande órgão mais importante, que vai marcar o fim da Era dos Adelantados, vai ser a criação do Conselho das Índias, né? Uma instituição que ficava em Madrid. Aí a gente vê a pintura, esse prédio ele pegou fogo no século XVIII, mas esse alcázar aí é onde tinha funcionado esse Conselho das Índias, ou seja, tudo que era feito, decidido em relação às Índias, leia-se as Américas, passava por ali. Então, era uma forma do governo centralizar. É como se, na prática, desenvolver uma instituição que tem como objetivo só resolver questões relacionadas às dominações coloniais, tá bom? Seja na América, na África, um pouquinho que tinha na Ásia, beleza? Então, isso é uma forma de organizar politicamente, né? Estamos falando de uma burocracia estatal, com o objetivo de melhorar a organização e a imposição do poder político, tá bom? Vimos também que, se a gente levar em consideração só essas partes coloridas, a coroa de Espanha detinha, na prática, o poder sobre um vastíssimo território na América. E, claro, não é fácil administrar. Então, o Conselho das Índias ele fica lá na Espanha. Entretanto, a América vai precisar ser organizada para que, na prática, esse poder político seja exercido. Então, a gente vai ver essa divisão administrativa entre vice-reinos e capitanias gerais. As capitanias tinham um grau de subordinação à Espanha muito maior do que o vice-reino.
O vice-reino ele tem um grau de autonomia mais elevado, não é à toa que nesses vice-reinos estão os tribunais, as universidades, porque essas são regiões com uma maior autonomia política e econômica, tá bom? Não é à toa que estão em regiões, em geral, mais prósperas, tá bom? Então, a gente vê aqui o vice-reinado da Nova Espanha, o vice-reino da região mais ou menos que hoje é o México, né? A parte noroeste, perdão, a parte sudoeste do que hoje é os Estados Unidos, né? Vai até ali a América Central. No meio temos a Capitania Geral da Guatemala, temos ali no Caribe a Capitania Geral de Cuba, que pega basicamente todas as ilhas da região. Temos a Capitania Geral da Venezuela, vice-reino de Nova Granada, onde hoje é mais ou menos Colômbia, parte do Equador. Vice-reino do Peru, onde mais ou menos é Peru, parte da Colômbia, uma partezinha da Bolívia. Capitania Geral do Chile, basicamente o território que hoje pertence ao Chile, e o vice-reino do Prata, tá bom? Que pega hoje uma região que seria Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá bom? Então, essas são as divisões administrativas do nível macroscópico, né? Do nível microscópico, a gente vai ver. E como eu tinha dito, quem tem o poder impõe as regras, impõe as leis. E essas leis serviriam para ordenar o funcionamento, né, jurídico local, as questões das demandas jurídicas. Para isso, tribunais foram colocados nesses vice-reinos, né? Esses tribunais são chamadas audiências, né? A gente vê que nesses locais é que as demandas jurídicas são resolvidas. Lembrando, quando a gente fala de administração colonial, pessoal, a gente tem que lembrar que há um tempo administrativo entre você sair da América, ir para a Espanha, tomar uma decisão sobre determinada questão e voltar para a América. Então, esse tempo, a gente está falando de uma boa hipótese de 6, 7 meses, né? Então, a autonomia local serve justamente para resolver problemas daqui. Se o problema for muito grave, aí leva para a Espanha, tá bom? Então, para além dessas audiências, nós temos também os chamados ayuntamientos, ou os cabildos, que seria para a América Portuguesa o equivalente às nossas câmaras, a Câmara Municipal. Aí a gente vê, na Praça Major, em Colômbia, né, esse era o cabildo local, né? No cabildo, pessoal, é que é exercido o poder local. Ou seja, os poderosos da região, né, em geral tem uma cidade, vilas que o circundam, né, fazendas, explorações de produtos A ou B. Nesse momento aqui é que a gente vê o exercício do poder ali local. E esse exercício do poder local é sempre feito pela elite econômica local, tá bom? Inicialmente, povos indígenas tinham um ou outro representante, mas isso, em geral, foi desaparecendo, tá bom? Pode ser visto num ponto ou outro, mas é raríssimo ao longo do período colonial, tá bom? A gente vai ver aqui, para além da questão política, tem também o controle da exploração econômica. Nós estamos em um momento de mercantilismo, ou seja, o Estado ele controla a atividade econômica, né, de acordo com seus objetivos. Então, a gente está falando de um momento em que sinônimo de riqueza é a posse de metais preciosos dentro das suas fronteiras. Então, quando os espanhóis encontram ouro e prata na região que hoje é o México e prata na região que hoje é o Potosí, Bolívia, é claro que eles vão organizar todo um sistema para aumentar a exploração desses metais preciosos, tá bom? Vão formar a chamada Casa da Contratación, né? Aqui a gente vê uma foto dela, uma cidade de Sevilha. A gente vai ver que essa Casa da Contratación, ela funciona como um sistema de porto único, ou seja, uma só porta de entrada para a Europa, né? Mais especificamente para a Espanha, com o objetivo claro de controle econômico. Isso, óbvio, não exclui o contrabando que rolava solto, né? Só para vocês terem uma ideia, a prata que sai do Potosí deveria subir até Cartagena, na região que hoje é a Venezuela, e depois segue para a Europa, né? O metal precioso
legal, ele sobe para Cartagena. O ilegal, ele desce e sai por Buenos Aires, né? E encontra, inclusive, regiões aqui no Brasil que a gente consegue determinar essa prata que vinha do Potosí, né? Para além da exploração das minas, né, de ouro ou prata, haviam também as chamadas haciendas, as grandes fazendas, e aí com exploração de produtos locais, né? Tabaco, anil, cana-de-açúcar, algodão, cacau, outros animais, tinha gado também, né? Então, além desses produtos tropicais que eram vendidos na Europa, a gente está falando também de um mínimo de organização para subsistência local, tá bom? Toda essa exploração econômica serve aos interesses da ou elite local ou da elite espanhola, tá bom? Como é que funciona o sistema de mão de obra? A mão de obra africana ela foi usada em muito menor grau na América Espanhola do que na América Portuguesa, tá bom? Destacadamente, Colômbia, Venezuela, né, o que hoje é Colômbia, Venezuela, e Cuba e regiões ali do Caribe, tá bom? Ali a gente vai ver uma presença maior em termos de mão de obra escrava de origem africana, tá bom? No resto do continente, a maior parte da mão de obra vai ser feita por indígenas e os seus descendentes, tá bom? Então, o que os europeus vão fazer? Eles vão, na verdade, utilizar sistemas de trabalho pré-existentes, tanto entre astecas e incas, e vão dar a cara espanhola, tá bom? A encomenda, por acaso, ela vai ser utilizada em relação à mita, né? Que basicamente é o seguinte: um colonizador espanhol ele explora a mão de obra indígena, em contrapartida deveria dar uma educação cristã e um tratamento com decência, né? A exploração era efetivada, a cristianização e o tratamento decente nem sempre, né? Na verdade, muito pouco era efetivado. Então a gente vai ver que no repartimento, por exemplo, né, utilizado na América, nesta região do vice-reino da Nova Espanha, então esses indígenas eles eram utilizados como mão de obra para serviços do Estado ou para a exploração das minas também, mas não havia contrapartida da chamada cristianização, tá bom? A gente vai ver que essa cristianização ela vai ser responsabilidade dos religiosos, né? Talvez a Companhia de Jesus, os jesuítas, sejam aqueles que mais se destaquem nesse processo, tá bom? Por fim, a organização social dessa América Espanhola, ou seja, como é que a sociedade se organizava, né? Quando a gente fala, vou começar de baixo para cima, quando a gente fala de índios e negros, né, o ideal seria a gente colocar esses sujeitos basicamente no mesmo nível, né? Não há uma hierarquia entre esses sujeitos, porque eles estão na base da sociedade, né? Os índios foram submetidos do processo de colonização e esses africanos foram trazidos como escravos para cá, né? Então, esses sujeitos basicamente não têm nenhum tipo de direito conquistado, né? Eventualmente, um ou outro se destacava, mas isso é muito mais exceção do que regra. A regra é que a vida desse sujeito fosse muitíssimo mais complicada, tá bom? Um pouquinho acima deles estão os mestiços. Mestiços, leiam-se filhos ou de negros com índios, ou de brancos, né, com negros e com indígenas. Esses sujeitos, eles não estão muito bem estabelecidos, porque nesse momento aqui a discriminação ela é muito maior em relação a esses mestiços, né? Os mestiços são muito mal vistos. Então, são sujeitos que exercem muito pouco poder político, né? Um ou outro pode sim ter se destacado, mas em geral são sujeitos que estão ali na margem da sociedade. Acima deles estão os crioulos, que na verdade são os brancos descendentes de espanhóis, né? Esses crioulos, em geral, são exploradores das minas, ou grandes fazendeiros, né? Ou grandes comerciantes, que em geral dominam os cabildos, né? da região onde eles vivem. E lá em cima, no topo da administração, estão chamados os chapetones, tá bom? Esses sujeitos são espanhóis de nascença, são enviados diretamente pelos reis de Espanha com o objetivo de exercer os postos de controle
das colônias aqui na América. Então, são sujeitos que, do ponto de vista político, estão muito mais ligados à Espanha do que à América, né? Ao contrário dos crioulos, né, ou criolhos, que estão muito mais ligados à América do que esses sujeitos, tá bom? Por fim, a gente vê que essa é a organização social da América Hispânica, né, advinda do processo de colonização. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima.